Olá, essa é a parte 4 da nossa planta baixa. Segundo a NBR 6492 de 1994, pisos impermeabilizados é um elemento que deve estar na representação final da planta baixa. As superfícies do piso, como também paredes de banheiro, cozinha, garagem e outras dependências que necessitam ser à prova d'água, são revestidas de materiais impermeáveis, tais como azulejo, porcelanatos, ladrilhos hidráulicos e cerâmicas, para evitar infiltração e facilitar a limpeza. Na planta baixa, essas superfícies são quadriculadas com linhas finas, sendo uma das últimas partes que se traça no desenho. O comando para fazer superfícies impermeabilizadas no AutoCAD é o Ashura. Vamos achurar as superfícies impermeabilizadas na nossa planta baixa. Vamos utilizar o comando Ashura. Para fazer as achuras, nós vamos utilizar a camada Ashura, que o tipo de achura que vamos utilizar para a área de serviço e cozinha é o tipo NET, ângulo 0 graus e a escala vai variar. Vocês vão mexer na escala até chegar numa distância entre as quadrículas de mais ou menos 25 centímetros. O banheiro e a varanda também terão achura do tipo NET, só que aqui o ângulo é igual a 45 graus. Vamos fazer a achura no banheiro. Antes de realizar a achura, primeiro a gente vai vir aqui na camada e mudar para a camada achura. Procura ela aqui. Deixei ativa a camada achura. Agora eu venho aqui na linha de comando e digito achura, que é o comando. Ele pede para selecionar o ponto interno onde vai haver achura. Então vou selecionar aqui dentro aqui do banho. Enter. Selecionei onde que eu quero que tenha essa achura. Agora eu clico em cima. Agora eu esqueci de dar Enter. Agora você vem aqui, ó, clica em cima da achura, clica em propriedades. Em propriedades, o tipo dela aqui está pré-definido com o nome do padrão ANS I31. Então, vou vir aqui, clico em cima, clico aqui, vou lá em outro pré-definido e escolho a opção NET. Achei ela aqui, cliquei nela, cliquei OK, vai aparecer ela aqui. Ângulo 45, Enter, e escala tá 1. Eu vou modificando até o tamanho da quadrícula ficar aproximadamente 25 centímetros. O que seria aqui, ó? Vou tirar aqui, tá? Vou aproximar. Vocês vão ver que a quadrícula tá tão pequenininha que parece que a minha achura tá como se fosse sólida. Então, eu vou vir aqui, clico aqui de novo, né, na propriedades e vou modificando. 2, ainda continua com problema. 5, ainda continua pequenininha. 10, 20, 30, 40. Então, eu vou modificando essa escala até o tamanho dessa quadrícula, que fica mais ou menos 25. Como que eu vou saber? Pode digitar aqui, ó, comando dist, clica em um ponto, clica em outro e verifica se tá mais ou menos 25. No caso aqui, o meu ainda tá 4.9, eu tenho que aumentar essa escala aqui, tá? Para ele ficar mais ou menos 25 centímetros. Sobre a planta baixa, deve-se desenhar o polígono da cobertura ou beiral por linhas tracejadas, desde que isso não venha provocar confusão de linhas. Quando o telhado tem muitos planos ou é mais sofisticado, é conveniente fazer o desenho em uma planta à parte, chamada de planta de cobertura. Fazer o desenho do beiral ou polígono da cobertura utilizando a camada beiral. Para fazer o polígono, utilize o comando deslocamento e o deslocamento deve ser igual a 70 centímetros. Agora nós vamos fazer a projeção do nosso beiral. Vamos utilizar aqui o comando deslocamento. Deslocamento que a gente vai fazer é de 70 centímetros. E vou fazer aqui, ó,
a partir das paredes externas, um deslocamento de cada lado aqui. Então, fiz 4 deslocamentos. Enter. Agora eu vou vir aqui com concorde. Confere se o raio do seu concorde está 0. Se não tiver 0, digita 0. E vamos fazer sentido horário. Comando concorde de novo, clica aqui, comando concorde de novo, clique nas 2 linhas, terminei. Enter para finalizar o comando concorde. Agora vou selecionar as 4 linhas, vim aqui em camadas e mudar para a camada beiral. Então, as linhas aqui, ó, estão traço 2 pontos. Sobre a planta baixa, deve-se indicar as posições dos planos de corte. Os planos de corte são posicionados em função do interesse do projetista. Pode ser em mostrar um número maior de elementos importantes, por exemplo, um número maior de cômodos, ou procurando passar por um cômodo impermeabilizado, por exemplo, o banheiro ou a cozinha. A posição do corte, do plano de corte, é indicada por uma linha, traço longo, ponto, estreita, larga nas extremidades e nas mudanças de direção, conforme a NBR 16.861 de 2020, identificadas por letras maiúsculas, por exemplo, AB, CD e assim por diante. Indicar na planta baixa as posições dos planos de corte, AB e CD. Vamos usar como simbologia a representação demonstrada aí. Essas medidas estão em milímetros e devem ser plotadas iguais a essas medidas: 12 milímetros, 3,6 milímetros, 2,4 milímetros. Na hora de executar o desenho, você vai ter que passar essa medida de desenho para o real, de acordo com a escala 1:50. Vamos representar a posição do corte AB. Corte AB, ele vem aqui, passa dentro do banheiro, passa entre a porta, passa na área de circulação, passa pelo vão e passa pela sala. Então, nós vamos lá na nossa planta baixa, ativar a camada seção, tá? Ativa a ferramenta de precisão modo orto e desativa a ferramenta OSNAP. A ferramenta de OSNAP deve ficar desativada. Então, vou lá, comando linha. A nossa linha vai passar aqui dentro dessa porta. Então, eu vou vir aqui. Vou passar pela porta, pelo banheiro. Vou vir aqui até essa esquina. Venho até aqui. E saio aqui. Enter. Observe que na planta baixa, essa linha, vou aproximar mais, de seção, ela teve alguns cortes. Você pode realizar esses cortes ou não. Por que realizou esse corte? Para o desenho ficar com menos informações, não ficar tão carregado. Você pode realizar esses cortes ou não, tá? Agora a gente volta aqui e nós vamos colocar o símbolo. Eu já fiz aqui o símbolo do corte, eu vim aqui copiar, representando, né, da letra A e B. Ativa aqui o snap, desativa o 90 graus. Vou pegar a quininha aqui para inserir aqui no final da linha. Enter. O B, não preciso criar o símbolo de... Eu não preciso criar de novo o símbolo para fazer o B. Seleciono aqui, pego esse ponto aqui, vou para o final aqui, só vim aqui um duplo clique no texto e mudar para B. Então, já fiz aqui a posição do meu corte AB. Agora, fica para vocês fazerem a posição do corte CD. Na planta baixa deve ter informações de cotas gerais, cotas de janelas, cotas de portas. O que são cotas? São elementos do desenho técnico que caracterizam a forma, dimensão e dados auxiliares do objeto a ser representados graficamente. Cotagem em desenho técnico é definida pela norma NBR 10.126, editada, corrigida em 1998. Elementos aqui de uma cotagem. Nós temos aqui o objeto. Esse objeto está com linha larga e eu não estou representando o objeto por inteiro, tem uma linha aqui de corte, porque o objeto está representado somente uma parte. Realizei um corte aqui no objeto.
Elementos de cotagem. Nós temos aqui essa linha aqui que parte do objeto, é chamada de linha auxiliar. Ela não deve tocar no objeto. Geralmente a gente faz um afastamento de 2 milímetros do objeto. Nós temos aqui, ó, linha de cota. Aqui do lado, aqui, ó, nós temos o limite da linha de cota. No caso, a representação do limite da linha de cota, que eu usei um traço oblíquo, mas eu posso utilizar uma seta preenchida ou não. E nós temos aqui a cota. No caso aqui, a cota, ela equivale, essa dimensão aqui desse objeto, equivale a 4.240. Linhas de cota. O tipo de linha deve ser uma linha estreita, no AutoCAD representado pela cor vermelha, e contínua. A linha de cota deve ser paralela ao elemento a ser cotado. As linhas de centro e de contorno do objeto não devem ser utilizadas como linha de cota, porém pode ser utilizadas como linha auxiliar. As linhas de cota não devem ser interrompidas, mesmo que o desenho esteja. As linhas de cotas e linhas auxiliares nunca devem se cruzar. As linhas de cota devem estar sempre fora do desenho, salvo em casos de impossibilidade. Limite da linha de cota é representado por setas ou traço oblíquo. Quando representado por setas, as setas são desenhadas com linhas curtas, formando ângulo de 15 graus. Elas podem ser abertas ou fechadas, preenchidas. Traços oblíquos. Os traços oblíquos são desenhados como uma linha curta, inclinada 45 graus. A indicação dos limites da linha de cota deve ter o mesmo tamanho no mesmo desenho. Por exemplo, eu estou usando traço oblíquo, o tamanho dele é igual a 2 milímetros. Então, em todo o desenho, o traço oblíquo deve ter o tamanho igual a 2 milímetros. Somente um tipo de indicação deve ser usado no mesmo desenho, exceto quando não houver espaço. Se eu estou usando traço oblíquo no meu desenho, então eu tenho que utilizar traço oblíquo até o final. Os limites das linhas de cota são representados na parte interior das linhas auxiliares, sendo representados fora apenas quando não há espaço suficiente. Nos casos de representação de raios, haverá apenas um limite nas linhas de cota. Linha auxiliar. O tipo de linha da linha auxiliar é estreita, no AutoCAD representada pela cor vermelha, e contínua. A linha auxiliar deve ser perpendicular ao elemento dimensionado, entretanto, se necessário, pode ser desenhado obliquamente a este, aproximadamente com ângulo de 60 graus, porém sempre paralelas entre si. A deve ser prolongada ligeiramente além da respectiva linha de cota. Um pequeno espaço deve ser deixado entre a linha de contorno do objeto a ser dimensionado e a linha auxiliar. Geralmente a gente deixa esse espaço igual a 2 milímetros. As cotas são números que correspondem às medidas reais no desenho. Ela pode indicar comprimentos, larguras, alturas, profundidades, raios, diâmetros, ângulos, coordenadas, forma, que pode ser circular, quadrada, esférica, entre outras. Caso a vista do objeto não mostre claramente, ela pode indicar quantidade, por exemplo, número de furos, código ou referência de um produto, ordem de montagem, detalhes construtivos, observações, entre outras. Como eu devo colocar as cotas no meu desenho? As cotas devem permitir leitura fácil e clara, não devem ser repetidas. Cotas menores devem ser colocadas mais próximas ao desenho, mais perto ao desenho. Não deve cotar arestas não visíveis. As cotas devem ser escritas sem o símbolo da unidade de medida, que deve ser indicado na legenda ou na escala gráfica. Qualquer que seja a escala do desenho, as cotas devem representar as medidas reais do objeto. Os caracteres devem ter legibilidade, tanto no original como nas reproduções. É usual as medidas de aproximadamente 3 milímetros de altura para a cota, a altura da cota, do texto da cota, e 2 milímetros do espaço entre a linha de cota e a cota. Os símbolos podem ser usados para melhorar a interpretação da medida. Então, nós temos símbolo para diâmetro, raio, diâmetro esférico,
raio esférico. Os símbolos podem ser omitidos quando a forma do objeto for claramente indicada. As cotas devem ser escritas de modo que possam ser lidas da base ou do lado direito do desenho. Elas devem vir acompanhando a direção das linhas de cota, no centro ou acima da linha de cota. Quando a linha de cota é vertical, deve-se colocar a cota preferencialmente no lado esquerdo. Na cotagem angular, as cotas podem ser representadas de 3 maneiras. Primeiro, lidas da base, colocadas acima da linha de cota. Segundo, lidas do lado direito do desenho. E terceiro, lidas do lado direito do desenho, colocadas no centro da linha de cota. Estilos de cotagem no AutoCAD. Pode-se criar um novo estilo, apagar, editar um estilo existente ou utilizar um estilo padrão do AutoCAD. Para a gente criar um novo estilo no AutoCAD, nós vamos utilizar o comando estilo cota. Vamos criar os seguintes estilos de cotas. Estilo cota na escala 1:50, estilo cota na escala 1:100 e estilo cota na escala 1:500. Uma dica, primeiro vamos criar o estilo cota na escala 1:50 e o estilo cota 1:100 e o cota 1:500 vai ser o estilo cota 1:50 editado. Vou editar o estilo cota 1:50. A única coisa que a gente vai modificar na escala 1:100 e 1:500 é o valor da escala global. Vamos criar o nosso estilo de cota na escala 1:50. Então, vou vir aqui na linha de camada e digitar o comando estilo cota. Tudo junto. Enter. Abre a janela gerenciador de estilo cota. Deixa selecionado, tem aqui ó, estilo anotativo, pode ter ISO, estandarte. Vou escolher o estandarte, que é o padrão. Clica no botão novo e dá um nome para o seu estilo. No caso aqui vai ser estilo 1_50. Eu só vou poder utilizar esse estilo quando eu estiver fazendo desenho na escala 1:50. Continuar. Vou na aba linhas. Linhas, primeira coisa é a definição das linhas de cota. Espaçamento da linha de base, vamos considerar aqui 50, tá? Linhas de extensão. Linha de extensão aqui é a mesma coisa que linha auxiliar. Estender além das linhas de cota, então tem que a linha de cota, quanto que ela vai estender além. Então vai ser igual a 2 milímetros. Deslocar da origem, nós vamos também colocar 2 milímetros. Quer dizer que a minha linha auxiliar aqui, ela não vai tocar no meu objeto, ela vai deslocar 2 milímetros. Símbolos e setas. Nós estamos utilizando no nosso desenho o traço de arquitetura, tá? Na linha de chamada eu estou colocando nenhum, tá? Tamanho da seta 2 milímetros. Marca de centro não mexa, tá? Aqui pode deixar tudo default. Vamos na aba texto. Na aba texto, o estilo de texto nós vamos deixar aqui anotativo. Se você vir aqui nesses 3 pontinhos, você pode mudar a fonte. No caso, eu quero a fonte Arial e já está predefinido Arial. Não precisa modificar, tá? Altura do texto, 3 milímetros, ok? Posicionamento do texto. Na vertical ele vai estar centralizado, horizontal centralizado, vou deixar default aqui, esquerda para direita. E deslocar a partir da linha de cota, eu vou colocar aqui 2 milímetros. Por que eu estou colocando aqui 2 milímetros? Opa, deixa eu desmarcar aqui. Porque eu não quero que o meu texto fique colado na linha de cota, então ele desloca 2 milímetros. Ajustar. Opção de ajuste, eu vou deixar aqui melhor ajuste. Quando o texto não cabe entre as linhas auxiliares, ele vai ficar lá do lado de fora, tá? E posicionamento do texto, vou escolher essa opção aqui, ó, sobre a linha de cota com linha de chamada. Então, ele vê que ele tá sobre a linha de cota com uma linha de chamada para indicar, tá? Escala para recurso de cota, vou colocar o uso da escala global. Qual escala global que eu vou usar? A escala global vai ser de acordo com essa tabelinha aqui, tá? Qual que é o valor indicado para ela?
Primeiro eu vou verificar qual que é a escala, se é a escala 10 para 1, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 1000. No caso aqui a escala é 1 para 50. E verifico qual que é a unidade do meu desenho lá no espaço do modelo. No caso a gente está desenhando tudo em centímetros. Se fosse milímetros, a gente adotaria essa coluna, se fosse metro, essa. Mas a gente está trabalhando com centímetros, vamos olhar essa coluna aqui. Então, na escala 1 para 50 unidades em centímetros, a escala global é igual a 5. Então, eu vou vir aqui e adotar a escala global de 5. Ok, tá? Aí eu venho aqui, clico neste 1 para 50 e defino ele como atual. A partir de agora, toda a minha cotagem que eu vou realizar meu desenho tá no estilo 1 para 50, tá? Agora, para fazer o estilo cota 1 para 100 e 1 para 500, vocês podem vir aqui, ó, clicar em estilo 1 para 50, que acabou de ser criado. Clicar não é novo. E você faz aqui, ó, estilo 1 para 100. E ele vai começar como cópia do estilo 1 para 50. Continuar. Então, ele vai ter as mesmas configurações que a gente fez para o estilo 1 para 50. A única coisa que a gente vai alterar aqui, ó, é a escala global. Qual que seria a escala global 1 para 100? Então, aqui, ó, nós vamos adotar 10, de acordo com a tabelinha. Ok? O sistema de cotagem em cadeia ou em série é o mais utilizado para a confecção de desenhos arquitetônicos. Ele é utilizado quando a distância entre elementos contíguos é importante e o possível acúmulo das tolerâncias não compromete a necessidade funcional das partes. O comando que a gente utiliza no AutoCAD para fazer a cotagem em série é cota série. Observação: é preciso que já exista um dimensionamento linear do objeto. Fazer uma cota linear primeiro. Nosso último exercício sobre a planta baixa é realizar a cotagem. Vamos lá? Vamos fazer a nossa cotagem. Primeira coisa, a gente vai lá no estilo cota e pega aqui cota 1 para 50, definir como atual. Fecha. Próximo passo, escolher a camada cota. A gente vai vir aqui e seleciona a camada cotas. Vamos vir aqui fazer a nossa primeira cota, tá? Então, vou vir aqui, ó, cota. Toda vez quando inicia uma cota, a gente faz o comando cota linear. Então, no cota linear, define o primeiro ponto, no caso aqui é esse daqui. E o segundo ponto seria o prolongamento dessa linha aqui, ó. Vou pegar a extensão e digitar, cliquei no ponto inicial, ponto final, agora eu vou digitar o deslocamento, no caso aqui vai ser 50, então fiz a minha primeira cota aqui. Vou repetir o comando, cota linear, especifico o primeiro ponto, o segundo ponto é esse daqui, deslocamento 50, então marquei aqui. Vamos lá fazer agora a cota aqui embaixo, tá? Primeiro, cota linear, Enter. Não quero que minha cota comece aqui e fique em cima da minha linha de beiral. Então, eu vou vir aqui, tá? O primeiro ponto seria aqui, arrasto, não cliquei, tá? Eu só peguei a extremidade, arrastei, vou clicar aqui lá no meu beiral, tá? O segundo ponto seria esse daqui, arrasto e digito o deslocamento de 50. Para as próximas cotas, eu não vou usar cota linear, vou usar cota série. Cota série, tá vendo que ele já reconheceu a primeira cota, que no caso é a 25. Agora eu só vou vir aqui, ó, estender, marcando as cotas. Não clica aqui, tá? E nem não clica aqui. A gente vai clicar lá na linha do beiral, a extensão. A mesma coisa eu vou fazer aqui, certo?
Agora, quero fazer de toda a medida, igual lá na minha planta baixa. Fiz 25, 400, 25, 385 e 25, tá? Para fazer essa daqui, tá? Aqui eu desloquei 50. Para essa daqui, eu vou deslocar 100 a partir dessa linha aqui, tá? Que é essa cota aqui maior, 830.